Olá! Nesse vídeo nós veremos uma questão importante para aqueles que trabalham com dispensa de licitação e inexigibilidade. Essas dispensas de licitação e inexigibilidade não precisam de parecer jurídico em hipótese alguma? Quais situações a gente pode dispensar esse parecer jurídico para a dispensa de licitação e para a inexigibilidade? Essa pergunta que nós vamos responder nesse vídeo. Então vamos lá. De maneira geral, a Lei 14.133 de 2021, ela determina que é necessária a elaboração de parecer jurídico no processo de contratação direta. A gente tem aqui no artigo 72 que o processo de contratação direta, nesse caso aqui compreendido inexigibilidade e dispensa de licitação, conforme diz o texto da lei, deve ser instruído dos seguintes documentos, dentre eles, parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos. Esse, se for o caso, está se referenciando ao parecer técnico, tá? Então, no caso aqui, parecer jurídico, a princípio, seria obrigatório em todo o processo de contratação direta, tudo bem? Porém, nós temos a instrução, a orientação normativa 69 de 2021 da AGU, que nos afirma o seguinte: não é obrigatória a manifestação jurídica nas contratações diretas de pequeno valor, com fundamento no artigo 75, 1 ou 2, e o parágrafo 3º da Lei 14.133 de 2021, salvo se houver celebração de contrato administrativo e este não for padronizado pelo órgão de assessoramento jurídico. Ou seja, se você não utiliza as minutas da AGU, tá? As minutas de contrato da AGU, as minutas de termo de referência da AGU, que vão basear o contrato, você não pode já dispensar o parecer jurídico, tá? A primeira coisa, a gente tem aqui os modelos da AGU. A gente tem aqui os modelos da AGU, pesquisar aqui por modelos. E a gente tem aqui os modelos da Lei 14.133. A gente tem aqui os modelos para a contratação direta. E aqui nós temos modelos para compras, modelos para serviços, em relação a contratos, termos de referência, avisos de contratação. Esses são os modelos padronizados para órgãos federais, tá? Órgãos municipais e estaduais também podem utilizar esses modelos, mas caso o seu jurídico padronize outro modelo, não tem problema, desde que você siga o modelo padronizado, tudo bem? Então, primeira condição para a gente dispensar o parecer jurídico é a utilização das minutas padronizadas. Segunda questão, o fundamento tem que ser no artigo 1 ou 2 e o inciso 3º da Lei 14.133, tá? Então, artigo 75, 1 ou 2, vamos aqui para o artigo 75, é basicamente as dispensas de licitação em razão do valor para a contratação de obras e serviços de engenharia ou manutenção de veículos, no caso do inciso 1º, e no caso do inciso 2º, as contratações até R$ 50 mil para bens e serviços. Lembrando que esse valor é atualizado pelo IPCA anualmente. Então a gente tem aqui o decreto, que é publicado anualmente. O último, considerando a data desse vídeo, foi o 11.871 de 2023, que já atualizou aqui. O que era 50 mil virou 59.906 e o que era 100 mil virou 119.812. Tudo bem? Primeira coisa, só serve o inciso 1º ou 2º, tá? Se eu tiver, por exemplo, o inciso 4º em diante, eu preciso sim do parecer jurídico, apesar de ser
uma dispensa de licitação. E no caso do inciso 3? No caso do inciso 3, ele é uma hipótese para contratações que foram realizadas há menos de um ano e elas fracassaram. Então, no caso aqui do inciso 3, já existia um parecer jurídico, considerando que para licitações a gente precisa de um parecer jurídico. Tá? Então, no 3, eu não dispensei o parecer jurídico e nem pedi um novo, porque no caso aqui do inciso 3º, o parecer jurídico já existe da licitação que eu realizei e não obtive sucesso. Ok? Ok. Além de seguir o artigo 75, 1 ou 2, eu tenho que seguir aqui o parágrafo 3º desse artigo 75. Nota que no artigo 75 está 1 ou 2 e o parágrafo 3º. Ou seja, tem que seguir um dos incisos e esse parágrafo. E o que esse parágrafo me diz? Esse parágrafo me diz, vamos descer aqui até o parágrafo 3º, as contratações que tratam os incisos 1 e 2 serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio oficial, pelo menos pelo prazo de 3 dias úteis, com a especificação do objeto pretendido, com a manifestação de interesse da administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados. Ou seja, isso aqui é uma espécie de uma publicação de edital, né? Eu vou divulgar para o público interessado que eu estou reunindo propostas para determinado objeto. Isso aqui, basicamente, é o que a gente chama lá de dispensa eletrônica, né? Vocês lembram que na dispensa eletrônica, que é regida aqui pela Instrução Normativa 67 de 2021, acontece justamente isso. Tem 3 dias de divulgação e no 4º dia ainda acontece uma fase de lances. Tá? Os órgãos federais eles já seguem essa Instrução Normativa 67 de 2021. E nessa Instrução Normativa diz exatamente que, aqui no parágrafo único do artigo 6º, que em todas as hipóteses o prazo para abertura do procedimento e envio de lances não será inferior a 3 dias úteis. Então essa instrução normativa está regulamentando justamente aquele parágrafo 3º ali que a gente precisa seguir. Então, a gente tem aí outra condição. A gente tem que seguir o inciso e o parágrafo 3º. Então, basicamente, se a gente fizer uma dispensa eletrônica regida pela IN 67 de 2021, ou por outra IN, se você está do município que atenda a esse requisito, eu posso dispensar o parecer jurídico. Então, preciso seguir o artigo 75, 1 ou 2 e o parágrafo 3º e também ter a minuta padronizada. Eu também posso dispensar o parecer jurídico para inexigibilidade. No caso da inexigibilidade, a condição é que as contratações diretas, fundamentais do artigo 74, que é o da inexigibilidade, desde que o valor não ultrapasse o limite do inciso 1 e 2 do artigo 75. Ou seja, se a inexigibilidade que eu estou fazendo não ultrapassa o limite que seria da dispensa de licitação para esse objeto, eu posso dispensar também o parecer jurídico, tá? O parecer jurídico, nota que ele é dispensado, ele não é proibido, tá, gente? Quando algo é dispensável, não significa que a gente não possa fazer. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à legalidade de algum requisito, de algum objeto que precisa ser contratado e sinta a necessidade de fazer essa consulta de um parecer jurídico, não hesitem em solicitar esse parecer. Tá? Nesse caso aqui, ele torna facultativo o parecer, não torna proibido. Então, sempre que o agente sentir a necessidade de um assessoramento jurídico, por favor, peça. Tá? Então, nesse vídeo é isso. Espero ter ajudado. Em geral,
as dispensas eletrônicas são a forma mais comum de dispensa de licitação, né? O artigo 75, 1 ou 2 são a grande maioria das dispensas de licitação, porém, há situações que não se enquadram no 1 ou 2, e lembre-se que nesses casos que não se enquadram, precisa de parecer jurídico. Ah, modifiquei a minuta de contrato, não é mais o jeito que estava na padronizada, fiz outro TR completamente diferente. Por favor, envie para assessoramento jurídico. Ah, eu tenho aqui a contratação de R$200 mil por inexigibilidade. Posso dispensar o parecer jurídico? Em hipótese alguma não pode dispensar. Você tem que enviar para o parecer jurídico se ultrapassar o limite da dispensa de licitação. Então nesse vídeo é isso, espero ter ajudado. Até a próxima.